Romanos 2, 1. Os irmãos acharam, hein? Amém? Hoje eu vou falar sobre o juízo de Deus, sobre todos os homens, que é o assunto que Paulo vai tratar aqui no capítulo 2. Vamos lendo então Romanos, capítulo 2, versículo 1. Julgamento divino. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, ou em algumas versões, Deus não faz acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam. Estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornaram-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu, pois que ensinas a outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. E aí Paulo vai tratar sobre a circuncisão. Até aí. No capítulo 1 de Romanos, nós fizemos 8 pregações, fiz 8 pregações, apenas do capítulo 1, e é óbvio que cabia muito mais pregações ali, do versículo 18 ao versículo 32, eu fiz apenas uma mensagem. Aqui no capítulo 2, nós vamos prosseguir um pouquinho mais depressa do que no capítulo 1, particularmente aqui no capítulo 2 apenas. A primeira coisa que eu e você temos que fazer para entender o que Paulo está dizendo é compreender o cenário que Paulo está anunciando, está escrevendo esta carta, né? E principalmente esse episódio agora do capítulo 2. Todas as vezes que você for ler a Escritura, você deve ter bem claro dentro de si como eu devo abordar as passagens das Escrituras. Quando você vai para a Escritura e você vai ler o texto, como você deve proceder para entender o texto sagrado? Ora, primeiro você deve ler a passagem, tomar a passagem por completo, né? Você deve ler todo o capítulo, ou se possível você lê toda a epístola, como nós fizemos desde o início, lemos toda a epístola,
e depois partimos por capítulo, e aí então nós vamos nos aprofundando. Então, para você compreender a Escritura, o primeiro passo é você abordá-la de uma forma completa, e depois você começar a estudar as particularidades. Ou seja, você começa a descobrir o que tem de geral, o que Paulo está anunciando dela de uma forma geral. Qual que é o grande tema deste capítulo, por exemplo? O que o escritor está propondo a nós, leitores? Eu sei que hoje, em nossos dias, nós não conseguimos muito conceber a ideia de uma carta, né? Hoje é um WhatsApp, né, que você manda, você escreve algo ali e a pessoa precisa entender do outro lado. Nós temos uma grande dificuldade devido à escrita, né? Alguns já escrevem parecendo em outros idiomas, né? E aí você tem um pouquinho mais que quebrar a cabeça, mas a ideia de que quando alguém te manda uma mensagem, por exemplo, de texto, ou um e-mail, ou uma carta, seja o que for, você não entende, você não parte com a ideia do seguinte, eu vou entender o que eu quero entender. Não, você vai tentar compreender e se esforçar o que ele quis me dizer por meio dessa carta. O que ele quis me dizer por meio deste WhatsApp. E é isso que você tem que fazer com a Escritura. Você não pode ir para o texto, como muitos pastores fazem, eu acho que o apóstolo Paulo está falando isso. Não, nós devemos nos esforçar, ver o contexto histórico, ver tudo que está sendo abordado nesta passagem e nos esforçarmos para extrairmos do texto aquilo que de fato o apóstolo quer falar. E aqui no capítulo 2, em especial, Paulo nos dá a chave para compreendermos o capítulo justamente aqui na primeira palavra, quando Paulo ele diz, portanto. Quando ele diz, portanto, Paulo já nos entrega uma chave para compreendermos todo o capítulo 2. Ou seja, quando ele diz, portanto, a ideia é justamente qual? Ou seja, que ele está continuando algo que ele vinha dizendo. Ou seja, ele havia falado aqui do versículo 16 e 17, ele fala do Evangelho, do poder do Evangelho, e depois ele anuncia a ira de Deus. E então, do verso 18 ao verso 32, Paulo faz uma descrição de inúmeros pecados, e ele diz, Deus está revelando a sua ira contra a humanidade, justamente por conta dos seus pecados. E quando Paulo ele diz, então, portanto, é justamente isso que ele quer dizer. Ora, o assunto que eu vou partir daqui para frente, está ligado com aquilo que eu acabei de falar. Então é justamente isso que ele está dizendo. No verso 16 aí da sua Bíblia, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo ele está dizendo que o Evangelho não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho que vai te proporcionar inúmeras coisas, mas é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação do homem. E aqui nós vemos que Paulo está dizendo que só há um meio pelo qual o homem pode ser salvo. E o único meio é por meio de Cristo Jesus, fé em Cristo Jesus. Não é fé em Cristo mais alguma coisa, mas fé em Cristo Jesus, e é por meio dele que todos nós podemos vamos estar com Deus um dia, e é por meio do sacrifício de Cristo que nós somos salvos. E aí Paulo diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que Paulo está anunciando é justamente o seguinte, como Deus pode ser justo, Deus é santo e Deus é justo, então como que Deus iria salvar a humanidade, salvar o seu povo? Porque Deus havia dito logo no início da criação, se vocês não obedecerem a minha voz, se vocês decidirem trilhar um caminho longe de mim, vocês irão morrer. O salário do pecado é a morte, é isso que Paulo vai dizer também aqui em Romanos. Ou seja, o homem não poderia se salvar. Alguém teria que pagar a conta. Então quando Paulo diz, olha, no Evangelho revela a justiça de Deus, porque é justamente isso, olha, quando nós vemos Cristo pendurado no madeiro, nós vemos ali Deus cumprindo, como que Deus é justo. Ele disse que se o homem pecasse, o homem morreria, e de fato alguém está morrendo, que foi o seu próprio filho. Deus não poderia fazer como nós, seres humanos, fazemos muitas vezes. Nós vemos algo de errado e nós tentamos camuflar. Não é isso que o ser humano faz? Por exemplo, o vô, ele vê o neto fazendo algo errado,
E aí ele tenta dar uma camuflada no negócio, para o pai não perceber. E aí para ninguém, para não ter xingo, para não ter nada. E aí nós achamos que Deus é assim. Não, Deus não teria como Deus continuar sendo justo se alguém não fosse morto. Por isso que Paulo diz, olha, no Evangelho, nós revela a justiça de Deus justamente por conta disso. Deus, ele continua sendo justo, salvando pecadores. E como? Ora, ele cumpriu. Alguém foi morto, Cristo foi morto em nosso lugar. E aí então no verso 18 Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. E aí Paulo faz uma declaração de todos os homens. É claro, Paulo está falando ali acerca dos gentios, fazendo uma referência acerca daqueles homens, e Paulo faz uma lista gigantesca, mostrando a podridão do homem, o quanto que o homem é podre, o quanto que o homem é depravado, e não apenas os gregos ali e os gentios, mas toda a raça humana. Todos nós somos pecadores, do mais novo ao mais velho. É isso que a Escritura anuncia. Ou seja, esse é o grande tema que Paulo vai tratar em toda a sua carta. A justiça que procede de Deus. E é o único caminho pelo qual o homem pode ser salvo, que é justamente o tema, a justificação pela fé. E Paulo anuncia essa Escritura justamente falando sobre a ira de Deus, que Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens. Ou seja, do verso 18 ao verso 32, nós vemos que a ira de Deus é revelada contra a impunidade, a impiedade dos homens e o pecado dos homens, e Deus se revela mostrando a sua ira. Como eu disse, Paulo está fazendo uma referência aqui aos gentios, mas todos nós nos enquadramos nesta descrição. E para você compreender o que Paulo está anunciando aqui justamente no capítulo 2, é como se fosse o seguinte, é como se Paulo estivesse anunciando tudo isso que eu acabei de falar, e de repente alguém começasse a aplaudir e dizer, amém, glória a Deus. É isso mesmo, Paulo. Os gentios são todos podres. Eles são pecadores, eles são depravados. O que você acabou de anunciar, eu concordo com você plenamente, Paulo. É como se Paulo ouvisse alguém o aplaudindo. É exatamente isso que está acontecendo. E o que Paulo faz é justamente o seguinte. Por um minuto, Paulo então chama esses homens e diz aqui, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, praticas os mesmos atos. Ou seja, aqui Paulo ele está se dirigindo a um homem que ele pensa que concorda com Paulo 100%. Mas Paulo está tentando mostrar, olha, você só está concordando comigo porque você não entendeu a minha mensagem. Você não entendeu o que eu estou anunciando. Os judeus se consideravam bons homens, se consideravam pessoas melhores do que os outros. Ou seja, e Paulo está anunciando isso a esses homens. Claro, para o judeu, para o gentio, para todos que mantêm a mesma posição que um judeu tinha naqueles dias. Ou seja, a grande ênfase aqui no capítulo 2, Paulo já vai anunciar isso, quando você julgas, né? Ou que julgas o outro. Ou seja, a ênfase recai sobre o julgamento, ou seja, sobre a condenação. E os judeus, eles eram esses homens que se consideravam bons, merecedores. Eles se achavam e se titulavam, é claro, o povo de Deus, que a salvação pertencia somente a eles. E aí nós vemos aqui no capítulo 2, no versículo 9, Paulo diz, trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. No versículo 11, Paulo faz um remate, pois em Deus não há parcialidade, ou seja, em Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, o judeu ele pensava que havia esse tipo de acepção de pessoas da parte de Deus. Ou seja, Deus olha para o homem e todos são pecadores, todos são depravados, mas como se Deus tivesse ali uma preferenciazinha por aqueles homens que se achavam dignos e merecedores da salvação. Ou seja, nós somos o povo que temos a Escritura, Deus revelou a sua lei para nós, então não importa como nós vivamos. Ou seja, nós somos o povo salvo, nós somos o povo de Deus, nós somos dignos da salvação. E é justamente isso que pode acontecer comigo e com você. Nós somos o povo que parecemos com esses judeus.
Nós somos o povo que parecemos com os fariseus. Nós temos a Escritura, nós lemos, nós oramos, mas talvez você faça isso apenas aqui no prédio da igreja, ou lá no pequeno grupo, e você vive durante a semana como se fosse um ímpio. Ora, se você vive como um ímpio, ora, a ira de Deus será descarregada sobre você. É isso que a Escritura está anunciando. Não importa se no domingo você chega aqui, canta louvores, bate palma, se você apenas no domingo você faz uma oração a Deus, mas ao longo da semana você vive como ímpio. É justamente essas pessoas que Paulo está exortando. Olha, você acha que você é merecedor? Você acha que está isento do juízo de Deus porque você julga os outros homens? Não, vocês não estarão livres do juízo de Deus. Os judeus daquele tempo, eles dividiam o mundo inteiro em dois grupos de pessoas: os judeus e os que não eram judeus. Ou seja, de um lado, você tem o judeu, que é o povo escolhido de Deus, aqueles que tinham a lei de Deus. Do outro lado, você tem os cães, os forasteiros, os que não tinham a lei de Deus. Ou seja, e a atitude que os judeus tinham para com esses homens era da maior completa condenação, desprezo. E por isso eles não conseguiam conceber a ideia do Evangelho, quando Paulo diz, olha, todos pecaram e todos precisam de Deus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Aqueles judeus ouviam isso e diziam, Paulo, esse homem só pode estar louco. Como ele está dizendo que nós, que temos a lei de Deus, que Deus falou, se revelou a nós, somos o mesmo nível de pessoa que os gentios? Como assim? Ele nos colocou no mesmo patamar que os gentios? Nós não aceitamos essa ideia. Ou seja, os judeus eles se consideravam os homens bonzinhos da história. Você se lembra quem era o judeu? O judeu ele achava que ele não precisava da salvação, porque ele fazia parte do povo de Deus. E quanto aos gentios, no caso deles a salvação era algo impossível. Era algo impossível. Esse povo jamais poderia obter salvação, pois não havia uma mínima ligação entre eles e Deus. E é por isso que eles se opunham ao Evangelho. Por isso que eles não aceitavam a ideia do Evangelho. Como assim? Todos podem ser salvos. Nós somos o povo escolhido de Deus. Mas nós temos que nos lembrar. Esta passagem não é apenas sobre os judeus, unicamente aos judeus, mas esta é uma verdade acerca de todos nós. Quando nós temos as mesmas posições, as mesmas atitudes que esses judeus estavam tendo naqueles dias, essa passagem é direta para mim e para você. O judeu ele se considerava um homem bonzinho, primeiro porque ele se apoiava no fato dele ser um judeu. Então ele já apoiava-se nesse fato, eu sou um judeu, então eu sou um homem bom. Segundo, ele se apoiava na questão da lei, Deus nos deu a lei. Isso prova que nós somos o seu povo e que Ele é o nosso Deus. Isso prova que nós fomos salvos, porque Deus se revelou a nós. E em terceiro, o ponto que eles se apoiavam era justamente a circuncisão, que é o que Paulo vai falar aqui do versículo 25 em diante. Ou seja, como, Paulo, que você pode nos colocar no mesmo nível e no mesmo patamar dos gentios? As Escrituras, elas foram escritas para exemplo e para nossa instrução. Isso é uma glória. Essa é a glória da palavra de Deus. Ela é sempre atual, ela é sempre relevante. Algo escrito há quase 2000 anos é completamente atual para mim e para você. Ou seja, no capítulo 1, Paulo ele já tinha falado acerca do pecado, da desgraça do pecado, o quanto que o homem é podre e depravado. Agora, no capítulo 2, Paulo ele está tratando da sutileza do pecado, que muitas vezes pode passar desapercebido. Olha, porque você vê coisas como homicídio, discórdia, por aí como ele relatou no capítulo 1. Ora, automaticamente nós batemos o olho e identificamos, isso é pecado, isso é uma transgressão da lei de Deus, nós não podemos fazer isso. Mas Paulo está tratando aqui justamente de coisas sutis. Ele está falando da sutileza do pecado. Porque aqueles homens estavam ouvindo Paulo e eles estavam dizendo, nós concordamos com você 100%. Nós estamos de acordo com você. Tudo que você está dizendo sobre os gentios, que eles são miseráveis, que eles são podres, isso é a pura verdade. Ou seja, é por conta da sutileza do pecado que eles podiam dizer tal coisa. Eles não enxergavam
a verdadeira declaração. Eles não conseguiam enxergar que Paulo estava descrevendo a humanidade. Que todos os homens são assim, não apenas os gentios, mas todos os homens, toda a raça humana é completamente depravada e está longe de Deus. E eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam acompanhar o raciocínio de Paulo, justamente por conta da sutileza do pecado. E isso afeta todos nós que estamos aqui nesta noite. Nós temos que vigiar constantemente para nós não cairmos na mesma cova que os judeus caíram. Ou seja, eles diziam, nós somos o povo de Deus, nós fomos chamados por Deus, nós temos a Escritura, nós lemos a Escritura, mas você se lembra quem era esse povo? Eles tinham a lei, eles oravam, jejuavam, davam um dízimo, e foi justamente essas pessoas que crucificaram a Cristo. Foram esses homens que se intitulavam filhos de Deus, foram esses homens que disseram, nós somos o povo de Deus, Deus nos escolheu, Deus nos deu a sua lei, e foram justamente essas pessoas que crucificaram o Messias. Ou seja, hoje quando você vai para a Escritura, quantos que estão aqui nesta noite fazem isso? Muitos vão para a Escritura e eles tiram da Escritura apenas texto que os agrada. Muitos não leem a Escritura de um modo geral. Muitos nem gostam de ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, justamente porque irá confrontar o pecado deles. Então eles não querem ler a Escritura, eles querem apenas observar algo que é agradável a eles. Por isso eles leem algumas determinadas partes da Escritura, a qual eles gostam, a qual eles se sentem bem, e eles simplesmente desprezam, eles não observam aquilo que os desagrada. Assim como esses homens faziam naqueles dias. Você duvida que nós podemos ser como os judeus? Ora, pare e pense no seu lugar. O quanto que você consegue enxergar o pecado dos outros? Se eu chegasse e perguntasse a você, fulano, fala um pecado da sua esposa, ou fala um pecado do seu esposo, ou do seu filho, ou de qualquer irmão aqui da nossa comunidade, eu garanto que você seria rápido para dizer e para identificar um erro na pessoa. Agora, se eu dissesse para você, olha, você está cometendo um pecado, você está fazendo isso, isso é errado. Nossa, você iria ficar irado. Nós conseguimos enxergar um cisco no olho do outro, mas não enxergamos uma trave que está em nosso próprio olho, como disse Jesus. Jesus foi categórico ao afirmar isso. E é justamente isso que nós fazemos. Nós enxergamos ali um cisco no olho do próximo, mas não enxergamos a trave que está em nossos olhos. Por quê? Porque nós queremos ouvir apenas aquilo que nós gostamos, aquilo que é agradável ao nosso ouvido. Ou seja, nós não podemos fazer separação da doutrina. Não tem como você separar a doutrina da sua vida. Não tem como você fazer isso. Você precisa crescer no seu conhecimento, e quanto mais você conhece a Deus, isso precisa produzir algo em sua vida. Hoje muitos eles querem separar a doutrina da vida. O judeu fazia isso. Ou seja, eu sou judeu, está tudo certo, nós somos o povo escolhido de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e se acha digno da salvação, merecedor da salvação, porque você não é como o fulano, como o João ou como a Maria. Há um diferencial em você. Ou seja, eu estou aqui ao culto, eu frequento esta comunidade, eu vou ao pequeno grupo, então eu sou digno, eu sou merecedor da vida eterna. Mas se você vive como um ímpio durante a semana, esquece. Um dia a ira de Deus será descarregada sobre você. Talvez você esteja aqui e está se enganando. Você gosta de ouvir boas pregações, ler bons livros, mas isso fica apenas limitado ao local do culto ou restringe apenas ao seu quarto. Muitos não levam a doutrina, eles não colocam, não aplicam a fé de modo geral. Ora, nós lemos a Escritura, nós nos submetemos às Sagradas Escrituras. Como você conduz o seu casamento, como você conduz a sua casa, como você conduz a criação dos seus filhos, como você é no seu trabalho, tudo deve ser norteado pela Escritura. Nós estamos aqui e devemos nos submeter à Escritura. E você pode fazer a mesma coisa que um judeu.
bater no peito e dizer: nós somos o povo escolhido de Deus, mas vive como ímpio. Muitas pessoas adoram isso, ler bons livros e por aí vai. E não há nada de errado com isso, você deve fazer. Mas que essa doutrina produza algo em você. Que a sua teologia, aquilo que você conhece de Deus, quanto mais você conhece a Deus, por meio da Escritura, possa produzir algo em sua vida. Que não fique apenas em sua mente. Meus irmãos, quanto mais doutrina você conhece, quanto mais você conhece as Sagradas Escrituras, maior é a sua responsabilidade. E aquilo que se espera de você como um cristão. Quanto mais você conhece a Deus por meio da Escritura, maior é a sua responsabilidade e mais se espera de você como um cristão. Ou seja, aquilo que eu conheço de Deus deve refletir em minha vida. Então eu quero dar apenas um princípio e 4 subtítulos aqui acerca dessa mensagem. O que nós percebemos aqui mais uma vez é justamente que o pecado é uma desgraça. E o pecado é essa independência de Deus. Pecado é você não se submeter às Sagradas Escrituras. Muitos ainda carregam a ideia de pecado como simplesmente matar, roubar e se prostituir. E de fato essas coisas são pecados, como Paulo descreve em Romanos capítulo 1. Mas pecado não é apenas isso. Pecado é quando você não se submete à palavra de Deus, quando você não se submete às Sagradas Escrituras. Ou seja, o mundo pode te aplaudir, o mundo pode bater em suas costas e dizer que você é uma pessoa honesta, trabalhadora, que você é um referencial para a sociedade. Mas se você não se submete às Sagradas Escrituras, você é um ímpio, e um dia a ira de Deus será descarregada sobre você. Você acha forte? Olhe para a criação. Lá no Éden não houve homicídio, não houve adultério. Aquele casal simplesmente negligenciou a voz de Deus. Eles simplesmente decidiram andar com as próprias pernas. Ou seja, não se iluda. Você não pode nada sem o Senhor. Nós não podemos nada sem Deus. E eu sei que muitos estão dizendo: ora, mas eu sei disso, pastor. Eu sei que eu não posso nada sem Deus. Será mesmo, se você sabe? Será mesmo? Quantas vezes você decide trilhar a sua vida agindo por conta própria? Quantas vezes você se prostra diante de Deus, invoca o Senhor, coloca a sua vida, pedindo para que Ele lhe dê direção, conduza o caminho pelo qual você deve trilhar? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você ora pelo seu casamento, pela criação dos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua saúde? Ora, você não ora porque você se acha forte o bastante. Eu não preciso de Deus. Ora, eu não preciso orar pelo meu casamento. Eu não preciso orar pela criação dos meus filhos. Eu não preciso de Deus. Quando você não ora, é isso que você está dizendo. Eu não preciso de Deus. Eu posso conduzir o meu casamento. Eu sei como eu crio os meus filhos. Eu não preciso da Bíblia. Eu não preciso da Bíblia para me ensinar como eu devo ser como um patrão ou como um empregado. Eu não preciso da Bíblia para me dizer como eu devo ser como uma esposa ou como um esposo para os irmãos. Eu não preciso. Você simplesmente está negligenciando aquilo que Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. O homem, ele se acha um Deus, por isso que ele acha que ele não precisa do Senhor. Ele se considera um Deus. Ou seja, se eu sou forte o bastante, eu não preciso desse Deus. O tema da carta de Paulo aqui aos Romanos é a justificação pela fé. Ou seja, o homem não pode ser salvo por suas obras. Então Paulo começa demonstrando que toda a humanidade está em pecado. Então você pode ser uma pessoa honesta e trabalhadora, e você deve ser, um cristão deve ser assim. Ele deve fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Mas mesmo que você seja uma pessoa trabalhadora e honesta, mas se você não se submete à palavra de Deus, então você é independente. Ou seja, você está pecando. Você está pecando, não vive para a glória de Deus. E Paulo aqui no início do capítulo 2, ele está tratando daquela pessoa que ela se achava melhor do que os outros. E é o que eu e você podemos fazer. É o que nós podemos fazer. Nos considerarmos melhores do que os outros. E Paulo diz, olha, como judeu,
Eles dividiam, a humanidade em dois grupos, os judeus e os gentios, como eu acabei de dizer. Mas até mesmo dentre os gregos existiam, como Paulo descreve no capítulo 1, haviam homens podres e completamente depravados. Haviam aquelas pessoas que eles achavam que eles iriam cultuar a uma divindade por meio da relação sexual no culto. Então, o meio deles prestarem culto a essa divindade era justamente por meio da relação sexual. Era um povo completamente depravado, completamente pervertido. Eles adoravam vários deuses, prestavam cultos a várias divindades. Mas mesmo entre os gregos e essas pessoas podres, havia entre eles os morais, como em nossa sociedade hoje. O cara é um ímpio, mas ele considera alguns valores. Ele guarda alguns valores. Eles carregam alguns valores. Na época de Paulo e daqueles homens era justamente isso. Por exemplo, Platão, ele condenava os ídolos. Ele dizia, olha, isso aí é obra da criação humana. Então ele ia contra o que as pessoas estavam falando. Mesmo naquele mundo todo perdido, todo depravado, ele ia com uma ideia diferente. Ou seja, preservava alguns valores. Mas o argumento de Paulo é justamente esse. Seja um fariseu, seja um filósofo, todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus. Toda a raça humana é pecadora e depravada. Ninguém pode se achegar diante de Deus e dizer, eu sou digno, eu sou merecedor da salvação. É justamente isso que Paulo está dizendo. Paulo ele está condenando os perversos aqui no capítulo 1, e aqueles homens que se consideravam os bons estavam aplaudindo. Eles o aplaudiram porque eles não entenderam o que Paulo estava dizendo. Que todos são pecadores, que todos são depravados. Olhe para hoje, em nossos dias. É exatamente isso que acontece. A pessoa ela pratica o que ela condena. Ela pratica o que ela condena. Gandhi, por exemplo. Um homem que trilhou aí, dizia da importância de amar o próximo e o inimigo. E aí você pega os historiadores, o camarada que dizia que você deve amar o próximo e amar o inimigo, não conseguia amar a própria esposa. Interessante. Não é? Ele pratica aquilo que ele condena. Você deve amar o inimigo, você deve amar o próximo, mas não conseguia amar a própria esposa. Os jornais, eles condenam os políticos, que eles trilham alguns caminhos, e estão certos por condenar, mas eles fazem as mesmas coisas. Por que muitos não anunciam a verdade? Eles não trazem a verdadeira informação. Com medo de perder um patrocinador, com medo de perder a público, então por isso eles contam determinadas mentiras. O artista é a mesma coisa, eles falam às vezes da prostituta, falam contra a pedofilia, mas eles fazem as mesmas coisas. Eles praticam aquilo que eles condenam. Ora, ela está fazendo um papel como uma prostituta faz à rua, mas para ela é um trabalho. Então, não pode, o dela é digno. O da prostituta na rua, não. Daí vai condenar a prostituta, mas ela pode fazer, porque ela está recebendo, é um trabalho de entretenimento às pessoas. Ou seja, nós vamos cair na ideia de Jesus Cristo, o homem sempre enxerga o cisco no olho do outro. Não foi isso que aconteceu com Davi? Você se lembra? Davi é o homem segundo o coração de Deus, que mentiu, adulterou e matou. Ora, Davi não conseguiu enxergar o próprio pecado. Certa vez o profeta chega diante dele e então precisa ilustrar uma história para que Davi pudesse compreender o seu pecado. Ora, basicamente o profeta diz para ele, olha, havia um homem muito rico, possuía muitas ovelhas. Mas havia um outro homem que tinha apenas uma ovelha. De repente, esse homem rico veio e possuiu a ovelha de seu próximo, que tinha apenas uma. Davi automaticamente ficou furioso e disse, esse homem deve ser morto. E o profeta diz para ele, você é esse homem, Davi. Você viu? Pratica aquilo que ele condena. Davi conseguiu enxergar o erro no outro, mas ele não conseguiu enxergar o próprio erro. Ou seja, o fato de nós estarmos condenando o pecado dos outros não é garantia que estamos isentos do juízo de Deus. O fato de nós estarmos condenando o pecado dos outros não é garantia de que nós estamos isentos
do juízo de Deus. Paulo vai falar isso aqui no verso 3, e tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do juízo de Deus, do julgamento de Deus? Ou seja, Paulo está falando da tendência do homem. O homem sempre teve essa tendência de tentar fugir da ira de Deus, esquivar-se da ira de Deus. Não foi isso que João Batista disse aos fariseus? Vocês pensam mesmo que vocês podem fugir da ira vindoura? E como que o homem, então, ele acha que ele pode se livrar do juízo de Deus? Primeiro, é justamente isso. Eles acham que serão salvos do juízo julgando os outros, né? Ou seja, eu sou melhor que os outros, então eu estou tudo certo. Segundo, desprezando a bondade de Deus, como diz aqui no verso 4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. Ou seja, eles acham que vão se livrar da ira de Deus, justamente dizendo, olha, Deus é bom, como que Deus vai nos condenar? Deus é amor, como que Deus vai nos punir? E é justamente porque Deus é amor, Ele precisa punir a maldade humana, mas eles não conseguiam enxergar isso. É justamente porque Deus é amor que Ele tem que ficar irado contra toda a maldade do homem. É justamente por conta disso. Ou seja, a bondade de Deus não é provisão para você pecar. A bondade de Deus, a graça de Deus é a provisão para você andar em novidade de vida. Não é para você usar como um argumento para viver pecando. Ora, se vocês conhecessem mesmo a bondade de Deus, não estariam vivendo, pecando como estão. Se você parar e analisar a sua vida, à luz da Escritura, ora, se você conhecesse mesmo a Deus, você viveria dessa maneira? Você tem um entendimento mesmo de quem Deus é, da bondade de Deus, de que Deus ele se ira contra toda a impiedade dos homens, com toda a injustiça dos homens? Terceiro, eles se achavam que se livrariam do juízo de Deus por serem judeus, como diz aqui no verso 5. Vamos ler o verso 5 e o verso 6. Mas segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Você notou aqui? Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Você notou que Deus vai retribuir de acordo com as obras e não com o título? Deus não vai retribuir de acordo porque o cara tem um título, ele é um judeu, ou ele é um crente, ou ele é um cristão reformado. Não, Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Porque o judeu achava isso, nós somos o povo escolhido de Deus, então estamos salvos. Você pode achar isso. Eu frequento o culto, eu leio a Bíblia, eu leio alguns livros, então eu estou salvo. Mas se você vive como ímpio, não, você está perdido e a condenação de Deus será sobre você. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, aos bons a salvação e aos maus a condenação. É o mesmo que estava ali na lei de Deus. E Paulo está dizendo, olha, primeiro a condenação vai vir sobre o judeu. Talvez a ideia deles era o seguinte, olha, como é que pode, né? Deus nos ama. Não, nós vamos ter algum privilégio comparado aos gentios. Nós somos o povo de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, em Deus não há parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Pecado é pecado. Seja na pele da ovelha, pecado continua sendo pecado. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Como eu acabei de dizer, ele mentiu, adulterou e matou. Deus o perdoou, mas Deus não o isentou de suas consequências. Deus disse a Davi, a espada nunca mais apartará da tua casa. E foi justamente o que aconteceu. Davi sofreu horrores por conta dos seus pecados. Foi justamente isso. Deus não tem queridinhos. Não, Deus não tem queridinhos. Fingir que vai fazer vista grossa para os seus pecados. Não, Deus não trabalha dessa maneira. Deus não é assim. Eles também achavam que iriam fugir da ira de Deus por ouvirem a lei, não é? Como ele diz, né? Paulo diz aqui. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados.
Ou seja, nós temos a Bíblia verdadeira, nós somos o povo de Deus. Como eu disse desde o início, nós somos as pessoas que mais nos parecemos com esses homens. Pergunta que nós devemos fazer: nós somos mesmo cristãos? Você é um cristão genuíno? Você é mesmo crente? Paulo está dizendo que nós devemos perseverar, não é? Perseverar em fazer o bem, buscar honra, glória e incorruptibilidade, ou seja, as coisas da eternidade, como diz aqui no verso 7, né? Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Na revista atualizada diz incorruptibilidade. Ou seja, você é aquela pessoa que busca as coisas da eternidade, ou você criou raízes aqui neste mundo? Você vive apenas o aqui e o agora, o hoje, porque é isso que acontece com muitos que se dizem cristãos, porque é isso que muitos líderes religiosos ensinam hoje. Você deve buscar apenas o aqui e o agora, o hoje. Muitos líderes, eles privam as pessoas, eles não anunciam acerca da eternidade. E a coisa mais importante que uma comunidade precisa ouvir é justamente sobre a eternidade. Porque um dia todos nós iremos nos comparecer perante o tribunal de Deus e seremos julgados segundo as nossas obras. Nós precisamos disso. Paulo diz que a recompensa será conforme o procedimento e não a nacionalidade, não de acordo com o título. Ele está dizendo, só vai ser salvo quem faz o bem. Engraçado. Romanos 1,17, Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Romanos 3, 10-12, Paulo diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 3,20, Paulo fecha dizendo: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, quando você se mata de tanto trabalhar e não pode cultuar a Deus, você não está buscando as coisas da eternidade. É simples assim. Quando você se mata de tanto trabalhar e não tem um tempo para cultuar a Deus, no mínimo, uma vez por semana, você não está buscando as coisas da eternidade. Eu não estou dizendo em hipótese alguma eu não estou dizendo que você não possa almejar um trabalho melhor, um salário melhor, uma casa melhor ou um carro melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode desejar uma casa melhor, um carro melhor, um salário melhor, desde que isso não seja o centro de sua existência, desde que você não coloque o dinheiro em primeiro lugar em sua vida, que a primeira coisa em sua vida você deve pensar em viver para a glória de Deus, você deve buscar as coisas do alto. Não é pecado você desejar ter essas coisas, mas que isso não seja o centro de sua vida, porque é isso que está acontecendo com muitos que se dizem cristãos. É apenas o hoje, o aqui e o agora. Alguns pensam que Jesus não pregou sobre a justificação pela fé. Alguns pensam que Jesus não anunciou esta doutrina, mas é um engano, O ladrão ao lado de Cristo na cruz é um grande exemplo disso. O que aquele homem fez para ser salvo? Ele não era merecedor, ele não era digno da salvação. Ele é um grande exemplo disso. Os dois blasfemavam contra Deus, contra Cristo, mas um se arrependeu de seus pecados. Ora, Cristo anunciou. O ímpio, ele não busca fazer o bem, ele não procura a eternidade, as coisas da eternidade. Hoje, quantos que se dizem cristãos que vendem a alma para ganhar dinheiro? Não tem tempo, muitos não têm tempo nem para a família. Eles estão ganhando dinheiro e estão perdendo a família, não estão servindo a Deus. Muitos entregam a eternidade em troca de coisas terrenas. Eles não estão preocupados com amanhã. Engraçado, e nós vamos viver aqui 70, 80, ou para alguns aí 100 anos. O que é 100 anos comparado com a eternidade? O que é 100 anos comparado com a eternidade? O saduceu, por exemplo, ele não cria ressurreição. O fariseu buscava a glória dos homens.
Um cristão genuíno, ele procura viver para a glória de Deus. Ele procura a glória, honra e incorruptibilidade. Ele busca as coisas do céu. Infelizmente, hoje, muitos evangélicos, eles buscam dinheiro, sucesso e prosperidade. Muitos não estão dispostos a ouvir uma pregação ou um estudo como esse de Romanos. Eles querem coisas práticas, eles querem ouvir que eles vão ser um sucesso aos olhos desse mundo. Eles não querem ter os seus pecados confrontados. Eles simplesmente querem ouvir isso. Eu vou ser abençoado por Deus. E para muitos, ser abençoados por Deus, a evidência de que você é abençoado por Deus, de que Deus está com você, é justamente as bênçãos financeiras. É justamente porque ele possui inúmeros carros, tem muito dinheiro, tem muitas casas. Isso é uma evidência, creem eles, de que Deus está aprovando aquilo que ele faz. Como já disseram, então Deus deveria odiar o apóstolo Paulo. Se ter coisas, possuir coisas, é sinal de que Deus se agrada de mim, Deus está feliz comigo, que Deus está comigo, então Deus deveria odiar o apóstolo Paulo. Ele termina os seus dias apenas com os seus livros e sua capa. Então Paulo não se enquadraria no critério que nós vemos hoje no meio evangélico. Talvez alguém ouvisse isso, Paulo dizendo, olha, só vai ser salvo aquele que é bom. Alguém poderia gritar, mas Paulo, nós somos miseráveis, nós somos depravados, como você acabou de anunciar, ninguém faz o bem. Como então nós podemos ser salvos? E aí que entra a justificação pela fé. Cristo entra para cumprir a exigência de Deus Pai. É Cristo que cumpriu a exigência. Foi Cristo que cumpriu aquilo que Deus havia exigido. A lei, ela nos leva até a graça, e a graça nos leva de volta à lei. O alvo da justificação não é te dar um carimbo de salvo em sua testa, mas é receber a vida de Deus, o Espírito de Deus, e por meio da transformação a cada dia, viver para a glória de Deus, praticar boas obras para a glória de Deus, não para ser salvo, mas porque Deus me salvou, porque Deus me resgatou, então eu pratico as boas obras, e lembro, sem Ele eu não sou nada. Eu preciso dele. Eu preciso de Deus. E para encerrar, como Paulo diz, né, você precisa perseverar em fazer o bem. Perseverar. Quem é cristão genuíno, um crente verdadeiro, ele não desiste de fazer o bem. O seu foco deve estar na glória, na eternidade. Todos nós, como cristãos, deveríamos pensar nisso. Na glória, na eternidade. Por que você está aqui hoje? O objetivo deve ser nós conhecermos a Deus por meio da Escritura, para que nós possamos viver de modo que nós possamos glorificar a Deus por meio das nossas vidas, por meio da nossa existência a cada dia. Que Deus nos dê essa graça, que Deus possa quebrantar o meu e o seu coração ao longo dessas mensagens, para que nós possamos ver o quanto que nós precisamos dele, o quanto que nós precisamos do nosso Senhor.